Olá, meus amigos e irmãos, aqui é o pastor Pablo Goulart. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse tempo. Eu estou muito feliz em estar aqui novamente para falar de teologia, mas acima de tudo compartilhar Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Antes de falarmos sobre esse assunto tão misterioso, eu quero convidar a você a se inscrever em meu canal e ativar as notificações. Sempre quando tiver estudos, mensagens e orações, você será o primeiro a ser avisado. Deus te abençoe. Olá, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que há por trás da vida de Caim e de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho, um homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. O que há por trás dessa história tão sangrenta que por muitas vezes causam dúvidas no povo de Deus? Tanto Caim como Abel, eles nasceram fora do jardim, tendo isso concebidos como resultado da união de Adão e Eva. Estavam na mesma situação do pecado de Adão e separados de Deus. Para Deus ser justo, sua lei precisa ser cumprida. Caim e Abel também deveriam morrer por causa do seu pecado, isso é fato. Se eles morreram debaixo dessa pecaminosidade ou nasceram debaixo desse reverb desse pecado, é natural que eles tinham que morrer por causa do seu pecado. Mas Deus os amava e por isso, em sua misericórdia, providenciou um meio para escaparem da condenação. Esse meio tinha duas dimensões. A primeira dimensão, interior, ou seja, uma fé em Deus. Caim e Abel deveriam simplesmente confiar em Deus e crer que o Senhor dissera era verdade. Por exemplo, Deus prometeu na época a Adão e Eva que o libertador esmagaria a cabeça de Satanás e o salvaria das consequências do pecado. Será que isso realmente era possível? Será que isso realmente poderia ser verdade? Esse texto se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus realmente quis dizer isso? Caim e Abel, então, individualmente tinham que decidir por si mesmos se creriam ou não em Deus. Um segundo fator é o fator externo, ou seja, uma ajuda visual. Onde é que eu quero chegar com isso? Deus também queria mostrar o que seria necessário para remover o pecado. Isso envolveria uma ajuda visual viva. O que quer dizer isso, pastor? Na verdade, a gente quando observa é um pouco assustador, né? Portanto, era uma questão de preparação. Por exemplo, um estudo completo das Escrituras leva-nos à compreensão de que Deus orientou claramente Caim e Abel a escolherem um animal e matá-lo, deixando seu sangue, então, escorrer sobre o altar. Agora, por que isso? O simples pensamento de sacrificar animais causa um sentimento de repulsa a muitos de nós. Que motivos Deus teria para dar essa instrução explícita? Até porque a Bíblia diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão. E o que era o altar? O altar eram plataformas feitas, Essas plataformas feitas com pedra ou terra sobre as quais se fazia o sacrifício. Agora repara o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão. Não bastava somente as pessoas levar o animal e sacrificar-lhe. Tinha que haver derramamento de sangue. Ou seja, agora preste atenção. Deus está dizendo que a dívida do pecado do homem só poderia ser paga, gente, ou perdoada, se houvesse morte. Mas por que então o sangue? Levíticos capítulo 17, verso 11, diz assim: Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. O conceito de um sacrifício de sangue ele tem dois aspectos. Bom, vamos lá. O primeiro aspecto, então, é substituição. O que é isso? Normalmente, então, o homem ele deveria ou teria que morrer pelo seu próprio pecado. Mas agora, baseado em determinados eventos futuros, Deus estava dizendo que a aceitação ou que eu aceitaria a morte de um animal inocente no lugar do homem. Ou seja, para haver essa substituição. Deus haveria de dar ou aceitar um animal inocente
no lugar do pecador. Agora preste atenção aqui. Era uma vida por outra vida, isso há de convir, né? O inocente morrendo no lugar do culpado. Eu vou repetir. O inocente morrendo no lugar do culpado. Quem foi o inocente que morreu por mim e por você? Jesus de Nazaré. Mas teve que haver derramamento de sangue. Agora, o sacrifício, né, a lei do pecado e da morte, sendo obedecida e a justiça sendo cumprida. Nós precisamos entender isso, tá ok? O sacrifício, então, ele ilustrava o quê? A lei do pecado e a lei da morte, sendo obedecida através da justiça, sendo cumprida. Mas será que não era possível fazer um sacrifício sem um derramamento de sangue? Né? Talvez aí um sacrifício por afogamento? Eu preciso que você entenda que isso o Senhor não aceitaria. Eu preciso que você entenda isso, tá bom? E uma terceira etapa seria a expiação. Então, Deus disse então na sua palavra muito clara que o sangue faria expiação pelo pecado, ou seja, a palavra expiação significa cobertura. O sangue derramado cobriria o pecado do homem, isso aqui é fantástico. Consequentemente, quando Deus olhasse para o homem, não veria mais o pecado. O homem seria visto como justo e, portanto, aceitável a Deus. Quando Deus olha para nós merecemos morrer. Mas um homem justo, um homem reto chamado Jesus, morreu pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar. Então ele nunca pecou. Então nós somos aceitáveis diante de Deus porque nós temos o sangue dentro de nós. Nós temos Jesus de Nazaré, aquele que tabernaculou em nós, aquele que morou dentro de nós, né? Então, eu preciso que você entenda que é o seguinte, que esse relacionamento ele tinha que ser restaurado. Um homem, então, ainda morreria fisicamente, mas as consequências eternas não seriam mais aplicadas, isto é, a separação de Deus sempre no lago de fogo. Por que sempre? Porque o homem nasceu para ir para o inferno. Tem muitas pessoas que acham que o homem nasceu, né, para ir para o céu. O homem nasceu para ir para o céu ou o homem nasceu para ir para o inferno. Esse intervalo que decide é o homem. Apesar de eu não estou aqui defendendo se você acredita em predestinação, arminiano, se você é da escola existem diversas escolas, mas eu estou dizendo que a palavra diz, tá bom? Então, uma expiação, então, o que isso quer dizer? Uma expiação, uma cobertura para o pecado, ou seja, através da fé em Deus, como ilustra a morte substitutiva, e o sangue dessa expiação sobre o altar, um homem encontraria perdão para o pecado e um novo relacionamento com Deus. Agora, olha que interessante aqui. A expiação como cobertura para o pecado. A palavra expiação contém a ideia de satisfazer, então, o lado justo, santo e reto da natureza de Deus. Quando nós observamos a lei, você vai ver que a lei de Deus ela exigia a morte como punição pelo pecado. Quando Deus viu o sangue do sacrifício inocente, Deus ficava, então, satisfeito com o cumprimento das exigências da lei. Então, sacrificar um animal sobre o altar não removia somente o pecado. O homem continuava pecador. O sacrifício apenas ilustrava o que era necessário para o pecador ser perdoado, ou seja, a morte e o derramamento de sangue. Então não há dúvidas que a pessoa colocava o animal ou o cordeiro em suas mãos, puro, sem mácula, ia. Quando ele chegava até o altar, não bastava ele jogar o altar lá em cima, o animal no altar, e realizar simplesmente outra forma de sacrifício, não. Além dele subir, pagar o preço com o animal em suas costas, ou talvez ir com esse animal vivo, né? Ele tinha que fazer o quê? Derramar o sangue sobre esse animal. Então o sangue oferecido era uma expiação, uma cobertura para o pecado. É claro, queridos, que de fato, do mesmo modo, Deus cobriu a nudez de Adão, né, com uma vestimenta aceitável. Isso aqui é muito claro. Quando Adão e Eva pecaram, Deus cobriu os dois com uma vestimenta, ou seja, Deus olhou para eles com um sentido de misericórdia, né? Agora, automaticamente a história diz que foi uma vestimenta aceitável. Assim o pecado do homem então era coberto pelo sangue e o homem encontrava aceitação diante de Deus. Nós poderíamos dizer que temporariamente o Senhor ignoraria o pecado do homem como se ele tivesse sido apagado. Então, tendo em mente, claro, sempre tendo em mente as instruções de Deus claras e dadas, nós retornamos à história de Caim e Abel e dá para você ver o que aconteceu ali. Aconteceu praticamente 2 sacrifícios, né?
Em Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 4, a Bíblia diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, e passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta. Agora, o que aconteceu que Deus aceitou a oferta de um e recusou a de outro, né? Caim e Abel, eles trouxeram sacrifícios ao Senhor. Foi o que Deus até então tinha ordenado. Deus queria que eles provassem através de suas ações o quê? Que eles confiassem em sua palavra como verdadeira. Mas havia um pequeno problema aqui. Qual o problema? Ambos, né, os dois, estivessem trazido sacrifícios, havia uma diferença absurda. Abel trouxe um animal que podia ser morto e seu sangue derramado. Isso foi bom, claro, a gente sabe que isso foi bom. Agora, era o que Deus tinha ordenado. Mas Caim trouxe produtos do campo, ou seja, vegetais e outros. A pergunta é, poxa, mas vegetais não derramam sangue, né? Caim estava oferecendo um sacrifício, mas esse estava errado. Você precisa entender isso. Ele havia criado uma própria versão das folhas de figueira. Preste bem atenção, Abel ouve a Deus, ele leva esse animal e pronto para consumir, sacrificar esse animal e derramar o sangue. Já Caim não, Caim trouxe os vegetais, mas vegetais, se você cortar, não sai sangue. Então por ali já foi automaticamente houve essa rejeição. Nos versículos 4 e 5 você vai ver, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Então a Bíblia diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Caim, ele errou aqui de duas maneiras. Primeiro, as suas ações revelaram que na realidade ele não confiava em Deus, ok? E segundo, Caim falhou por fazer as coisas de sua própria maneira. Mas Deus não aceita as ideias pessoais sobre como acertar as coisas com ele. Isso aqui é fantástico. Por exemplo, aqui, o homem ele pode ter as melhores intenções do mundo, mas cá para nós, e sincero, ele não é suficiente, porque ele não serve se não estiver de acordo com os princípios de Deus. Que você possa aprender e aceitar de acordo com a sua adoração, de acordo com a adoração de Deus. Esse foi o mistério por trás ou os segredos de Caim e Abel. Deus te abençoe.